Obrigada, professor Armando. Só para informar, as palestras, os handouts vão ser colocados no site do PEMINF depois, então vocês vão ter acesso. Ok? Vou chamar o professor Paulo Mota, por favor. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que é uma honra estar aqui, uma satisfação, né? Honra pelo convite e a satisfação de ver um grupo otimista com relação à administração pública, né? Em termos de reforma e de conquista. Quer dizer, o tema que foi dividido aqui, cabe a mim falar mais sobre a dimensão individual. Então, esse conceito de liderança estratégica, que nós vamos mexer aqui, é ligado ao que a gente faz no cotidiano com planejamento, né? Então, vamos apenas alguns princípios preliminares para a gente tratar aqui, é que quando a gente vai discutir planejamento e liderança estratégica no mundo de hoje, algumas coisas sobressaem, né? Isso é apenas como premissa. Primeiro, que nós vivemos num mundo de mudanças lentas, né? Porque todas as pessoas que falam sobre mudanças falam que elas estão se acelerando, né? Então, elas vão ser muito mais rápidas lá na frente. Hoje são lentas, né? Então, a gente tem que ter atenção que, no futuro, as mudanças serão muito mais rápidas. Segundo, esse conceito de obsolescência. Nós vivemos num mundo... As grandes maravilhas tecnológicas da humanidade ainda não foram inventadas, né? Então, sabe que o mundo vai se transformar, isso vai mostrar toda a variação do saber e da formação. Pesquisas hoje mostram que 50% de todo o saber do ser humano se modifica a cada 2 anos, né? Quer dizer, currículos de escola se desatualizam, melhores escolas no mundo, mesmo na área tecnológica, mostram que uma pessoa formada, graduada naquela escola, se voltasse à escola no dia que se forma, e encontrar um currículo mais da metade diferente, contraditório, concursado, né? Então, quando você recebe um diploma hoje, um certificado, inclusive da Fundação Getúlio Vargas, significa somente o seguinte: você está obsoleto, né? Que é o que diz o final do curso. Você tem que voltar atrás para continuar a estudar. E a formação, e a gente não sabe essa imprevisibilidade de funções de liderança também. Quer dizer, quando você vai olhar a liderança, olhar o Ministério da Fazenda, hoje a gente sabe que as pessoas estão chegando ao topo da carreira com 15 anos de ingresso no serviço. Isso já foi 20, já foi 25. Mas se você notar, quem são os grandes líderes do Ministério da Fazenda no futuro? De hoje até o ano 2030, são pessoas que já estão aí. Não são os novos que vão entrar, não são concursos, já estão lá, né? E vão assumir posições, a gente não sabe se a experiência vai ser mais adequada, se a formação é adequada, mas tem que alcançar essas pessoas durante o caminho. Então, pessoas que estão em formação, pessoas que estão lá na ESAF, etc., pessoas são extremamente importantes, responsáveis por alcançar essas pessoas ao longo do caminho. E, com relação aos planos estratégicos, né, também eles são obsoletos, né? A gente sempre, quando começa a falar de planejamento estratégico, a gente só pode fazer planejamento estratégico baseado em conhecimentos arcaicos e obsoletos que possuímos sobre a instituição. Porque as informações se desatualizam no momento que você coleta, não é isso? Então, os planos que não são modificáveis não são estratégicos, né? Eles têm que ser modificados, às vezes, no dia que ficam prontos, né? Então, quando você compara essa ideia de liderança estratégica, que vem com a ideia de gestão estratégica, tem a ideia de planejamento com a ideia extremamente válida, importante, que a gente trabalha, que é essa visão de antecipar. É um processo lógico qualquer, né, de se antecipar ao futuro. Mas, na liderança estratégica, você tem esse foco, você vê muito mais como um processo emergente. O planejamento acontece ao longo do caminho, né? E aqui eu fui pedir conversar mais com vocês o seguinte: o que a gente faz se tem um plano pronto, né? Porque se a gente não muda, tem uma concepção de gestão diferente, né? A gente pensa que planejamento é uma tarefa paralela. Porque o cotidiano das pessoas, dos gestores, de pessoas que estão na direção, é tão intenso, que, se você fizer uma reunião de planejamento, as pessoas pensam o seguinte: eu tenho que largar meu trabalho aqui para ir lá para a reunião de planejamento. O planejamento é uma tarefa paralela, fica totalmente paralela. Se você tem a visão uma visão de liderança, você vê, o planejamento está ao longo do caminho, né? E aí eu queria mostrar que essa questão de liderança é uma questão clássica e que o trabalho de líder, dirigente, é um trabalho totalmente atípico. Não adianta a gente fazer planejamento e criar processos formais de supervisão formal, de controle, etc., porque nada vai acontecer, porque o mundo é diferente, né? Então, essa função, primeiro, ela é focada na ação de interdependência, né? Todas as pessoas que são líderes e dirigentes estão focadas na ação. E interdependência. Hoje a gente sabe que esse mundo de mudanças mostra para as pessoas que os grandes líderes, os grandes dirigentes, são as pessoas que são bem-sucedidas em juntar coisas, não é isso? Pequenas coisas que ocorrem ao longo do tempo, né? E o trabalho é ambíguo, variado, né, fragmentado. Quem é chefe que sabe que pula de uma reunião para outra, de um telefone, é sempre intermitente, é interrompido durante o tempo todo.
É impossível pensar que você vai ter uma atividade de planejamento formal, supervisão formal, uma pessoa que tem que pular de reunião, atender telefone, pular de um lado para o outro, ter tempo para acompanhar daquela forma. É absolutamente impossível. Então, o trabalho é fragmentado e intermitente, repleto de brevidades. Nenhum chefe, quanto mais alto está, tem tempo para dedicar a algum tema. A intervenção em cada tema é breve, é surpreendente, e o envolvimento dessa pessoa, normalmente, é diferente em cada reunião. Uma reunião ele está ouvindo, outra dando conselhos, está resolvendo conflitos, né? Cada intervenção é diferente. Então, é fragmentado, intermitente, e aí vem a coisa que é o mundo moderno cria. A função de direção, ela é muito mais de liderança, ela é muito mais reativa do que proativa. É uma coisa interessante falar, tem que ser proativo. Ninguém pode ser proativo no mundo de hoje, de grandes mudanças. Quem trabalha dos níveis neves para cima, chega todo dia, só tem surpresas e problemas a resolver. Então, essa ideia de clássica que ficou no passado, lá em cima é estratégico, aqui no meio é tático, lá embaixo é operacional, isso é uma balela histórica. Todo mundo recente. Quem está lá em cima é extremamente operacional. Se entrevistar qualquer dirigente que está no topo de qualquer organização pública e privada, ele sempre fala, gostaria de ter tempo para parar, pensar e planejar, mas as coisas aqui se acontecem tão rápido que não tem tempo para nada, não é isso? É só pular de uma coisa. Então, esse mundo, a gente tem que ver esse mundo para não pensar que você criar processos formais para implementar estratégias e controles formais vai dar esse resultado. Você tem que entender esse mundo, né? E saber que esse trabalho de dirigente consome a mente o tempo todo. É muito difícil ter um dirigente que pode parar e pensar. Não sei se você já viu, você vai para um coffee break, em que tem chefes, não é isso? E alguns funcionários de tarefa repetitiva, né? Quando tomando café, aquele funcionário que está de tarefa repetida, ele fala o seguinte, olha, eu vou deixar o café que eu tenho que voltar ao meu trabalho. O chefe não diz isso, porque quando está ali, ele está trabalhando também. O café dele é conversa sobre trabalho, então não faz sentido para eu voltar para o meu trabalho, né? Ele está envolvido aquilo o tempo todo, né? E consome o tempo todo e envolve mais horas que liderados. Essas ideias que envolvem mais horas é interessante, porque isso faz decisões centralizadas e inadvertidas. Por exemplo, eu me lembro só, falou do Parão, me lembro quando eu comecei a trabalhar em administração, um dos trabalhos que eu fiz, tendo um antigo DASP, comandado pela professora, um trabalho de pesquisa, pela professora Beatriz Valles, era saber qual a vantagem de ser chefe. Eu entrevistava no DASP os dirigentes públicos, né? Então, a coisa mais importante, a vantagem que aparece em primeiro lugar é o seguinte, chefe pode chegar mais tarde e pode sair mais cedo. Era a grande vantagem. Hoje os funcionários vão, os chefes ficam, não é isso? Hoje os chefes trabalham muito mais tempo que os liderados, que os subordinados. Só quando ele trabalha esse que ele fica lá, aí acontece uma série de decisões isoladas, né? Vem a centralização inadvertida. Agora, para essa ampliação desse espaço estratégico, eu estou aqui sentando o que a pessoa pode fazer, um pouco estrutural e um pouco individual, para saber que você pode minorar essa pressão dos processos formais de controle. Primeira coisa, aqui nós estamos dando participação e equipe, que é uma das coisas que já foi falado aqui, do autoenvolvimento, né? Mas, no sentido da participação, reduz qualquer tipo de participação, reduz a distância social dos líderes, que ele estará presente com o grupo dele, não é isso? Isso já aproxima as pessoas para a decisão. A distância social não aumenta a influência, reduz a influência do líder sobre os liderados. Quanto mais distante, menor a influência. E, segunda coisa, reduz o descanso social. É uma coisa que existe em todas as organizações, né? Quando você tem pouca participação, algumas pessoas podem descansar, não é isso? Uma das outras balelas de administração é dizer que o todo é maior que a soma das partes, não é isso? Ninguém consegue provar isso, né? Até puxando força, de puxar forças. É aqueles você puxa uma força, D1, você puxa D1, se os três puxaram juntos, tem que ser 3,2, 3,3, não é isso? A somatória. Nunca dá, dá 2,7, 2,6. Por quê? Porque sempre tem alguém que descansa no grupo, não é isso? É igualzinho você ver um carro enguiçado na rua, né? Tem 5 pessoas empurrando, só tem 3 fazendo força, não é isso? Outros 2 vão lá. Então, esse descanso social, ele se reduz. Eles reduzem esse sentido. Agora, no sentido da participação, no sentido de incentivo. Uma das coisas mais importantes da participação é o incentivo que tem para criar novidade, a criatividade. E novidade rompe barreira entre as pessoas. Às vezes, se tem comunicações restritas, cautelosas, a novidade une as pessoas, une até pessoas que vivem em conflito. O conflito é normal nos organizações. O que é uma organização? O que é um ministério? É um sistema de conflitos, não é isso?
que as pessoas produzem por causa de comunicação. Mas você anotou que pessoas, às vezes, que vivem em conflito todos os dias, não é isso? Qualquer novidade é capaz de unir. Às vezes chegar uma pessoa de fora, não é isso? Você convida para almoçar, aquelas 3, 4 pessoas que vivem em conflito, almoçam, ficam muito bem entre os 3, muito bem. Né? A novidade ajuda a aproximar as pessoas. E deve esses contatos com interlocutores de um nível mais baixo, que é outra coisa mais importante. E aí eu lembro disso porque essa integração em planejamento e implementação, que é praticada até culturalmente em alguns países muito interessante, só para a gente ter uma inspiração, né? Porque, por exemplo, o Japão e a Alemanha são famosos por terem planejamentos longos e envolventes. Né? São dois países que têm planejamento que envolve todo mundo. O Japão envolve as decisões estratégicas, são tomadas lá embaixo, começa lá embaixo na organização, vai subindo para o sistema de consensos. Aquilo vai ser um de consensos e aquilo é uma organização da implementação. Todo mundo faz aquilo ligando como se vai implementar. A mesma coisa, a Alemanha já é diferente. Não é um sistema de consenso, mas envolve todo mundo para criar o que eles chamam a máquina bem azeitada, não é isso? A implementação está pronta. O que é a resposta desses dois grupos? A gente gasta um pouco mais tempo em planejamento, mas a implementação é imediata e entusiasta, não é isso? Você monta o sistema de implementar, já por consenso, etc., não deixe isso para depois. E o desenvolvimento de equipes, que é essa ideia, que aqui não tem tempo para isso, mas hoje em dia é mais difícil no nosso meio por causa desse individualismo. Né? Nós estamos vivendo uma sociedade extremadamente individualista, né? É a sociedade dos indivíduos, a sociedade que o individual prevalece sobre o coletivo, tudo é individual, foco no cliente, na família, o indivíduo, a família, todo mundo tem que ser você, individualidade. E toda a separação que existe na sociedade chega na organização e fala assim, aqui nós vamos trabalhar em equipe. É impossível você fazer isso, é um grande trabalho, um grande esforço. Aí há várias técnicas, várias formas de construção de equipes, mas é um esforço acentuado, porque o mundo fora dele não é de equipes. Agora, o que é que a gente pode fazer se você, que eu tenho uma contribuição a você, no espaço individual estratégico? São coisas simples, mas abre o espaço, aquele espaço estratégico que às vezes as pessoas sentem que não saem no seu trabalho por causa das pressões cotidianas. A primeira coisa, livrar-se do não essencial, não é isso? E evitar, quando possível, tarefas rotineiras. O que significa isso? Você pode até fazer hoje tarde. Quando voltar ao seu trabalho, qualquer pessoa que está em um nível elevado, por exemplo, voltar ao trabalho, pode chegar a fazer o seguinte. Cada tarefa que estiver fazendo, faz a seguinte pergunta. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora, outra pessoa do meu setor pode fazer? Se a resposta é sim, e você é o chefe, esse não é o seu trabalho. Há uma centralização ali. Não é para jogar esse trabalho para baixo, mas é aprender a construir alguma coisa de delegar para quê? Para ter aquele espaço de pensamento estratégico que está faltando na função. Né? Que esse espaço é que vai valer para o planejamento, todo aquele esforço de planejamento. Permitir métodos próprios de trabalho. Não ficar, quer dizer, pessoas que estão embaixo podem ser criativas no trabalho, né? Desenvolver métodos próprios, por quê? Chefe só pode fazer o que o funcionário pode fazer. Não adianta, mais do que isso. Né? O poder está lá embaixo, é uma grande corretagem de poder. Né? Cultivar sempre, é sempre dispensável em curto período de tempo. Antigamente tinha uns critérios de medida de chefe, era o seguinte, retira a pessoa do serviço, por curto espaço sempre, 2, 3 dias. Se fizer falta, é um mau chefe. Se não fizer, é um bom chefe. Tem um sistema criado lá dentro, não é isso? Então, era a maneira de medir antigamente. Você está envolvido em rotinas, etc., excessivas. Né? Algumas funções, você tem que tomar cuidado, porque em serviço público tem muitas definições de funções de chefia que não são funções de chefia, são funções rotineiras, mas está definido como cargo de chefe. Né? Isso envolve outros exames. Aprimorar a prática do diálogo. Informações circulam nas organizações, mas quando as pessoas perdem essa prática do diálogo, por que essa palavra está aí? Porque a função de direção é uma função extremamente tensa e estressante. E quanto mais estressante e tensa, as pessoas perdem essa capacidade de ouvir. E reativa a palavra quando chegam qualquer notícia, qualquer ideia, né? Começam a falar. Então, essa prática é importante porque ali tem várias informações. Às vezes a gente fala com um chefe, fala o seguinte, com um funcionário que é chefe no nível intermediário, ele fala o seguinte, eu gostaria que meu chefe me ouvisse mais. Só que ele se esquece que o funcionário dele lá embaixo fala a mesma coisa, não é isso? Quer dizer, é um sistema, e esse diálogo é importante, que ali circulam informações maravilhosas que não estão acessíveis. Reconhecer o valor das pessoas, isso é uma última. Quer dizer, não idealizar. Não idealize funcionário, porque você vai se frustrar todos os dias. O que seu funcionário é o que ele é. O que ele é já é suficiente. Cresça a partir daí. Estudos sobre idealização, por exemplo, nos sites, vários estudos sobre demissão de funcionários, chefes que idealizam funcionários demitem os funcionários várias vezes em empresa privada, não é isso? Para substituir. Né? E o que acontece? Vem outro, ele idealiza. Então, as pessoas idealizam os funcionários e começam a demitir, conversam, ele sempre é a mesma coisa, substitui-se, mas é a mesma coisa, porque ele está idealizando, não é isso? Está idealizando, mas tem que construir a partir da realidade. E valorizar relações pessoais mais próximas. Por que a gente fala isso? Porque
não existe relação pessoal garantida, mas é importante que esse espaço estratégico ele tem que ser harmônico. Se pessoas próximas não têm essa harmonia, isso perturba o acesso a informações. E perturba muito mais do que as pessoas imaginam. Porque pessoas magoadas, sentidas, etc., não comunicam todas as informações, não abre esse espaço. Então, então, que é um conceito, tente tratar as pessoas que são próximas, aqueles com a mesma gentileza que você reserva para as visitas, não é isso? Para poder criar esse espaço de construção. E como você mede a eficácia? Que esse medida do líder, quando você medir a liderança, nunca olhe para o líder, olhe para os liderados. Se estão comprometidos com o ideal comum e têm relações cooperativas, eles têm um bom líder, não é isso? E para os liderados, vocês têm capacidade de contribuição, de obter excelência em desempenho, de significar uma diferença e de conquistar o seu próprio futuro, né? O líder é um grande corretor de poder. Esse poder está lá embaixo, né? Está com todos, né? E quanto mais você usa esse poder, mais eficaz é a liderança. Eu só coloquei isso aí, apenas é uma coisa teórica, mostrada de onde vem essas teorias, né? Olhando a liderança como ciência, arte e artesanato, né? A ideia do conhecimento sistematizado, da imaginação, da experiência, sabedoria prática. Não enfatize somente um lado, que você vai perder sempre. Nesse é um equilíbrio entre o conhecimento sistematizado, que existe mais as lideranças, a sua imaginação e intuição é maravilhosa, a sua experiência também. Mas se você enfatizar muito a análise, a ciência e o conhecimento, você vai paralisar a sua instituição de tanta análise, o planejamento vai ficar paralisado. Se for muito imaginativo, só intuitivo, você vai ter extinção por intuição, porque você vai perder a noção do risco, certeza. E se você, o artesanato, se você vai basear somente na sua experiência maravilhosa, você vai ter ineficiência por experiência, porque a experiência é baseada no passado, não é isso? Então, mas a experiência te dá esse lógico, imaginativo e prático, te dão a definição de ideias, a inspiração de nova visão e a convicção para tomar a decisão no momento certo. Então, algumas ideias para vocês. Muito obrigado, boa sorte e sucesso nos seus planos.